Olá, esse é o Conexão. O início do ano foi marcado por eventos naturais violentos, né? Aqui no Brasil, as chuvas do verão deixaram rastro de destruição, mortes e muitas perguntas que, entra ano, sai ano, nós brasileiros continuamos a fazer. Como evitar o caos que se instala nas grandes cidades quando as tempestades chegam? Que investimentos são necessários? Eles estão sendo feitos? Aqui no estúdio comigo, nessa conversa, está o Marcelo Miguez, que é professor de recursos hídricos da COP UFRJ, o geógrafo Douglas Nogueira e o infectologista Marcos Lago. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Começo perguntando para o Marcelo. Marcelo, parece que essa notícia que a gente vê, ela é repetida, né? Quando a gente liga a televisão e vê aquela enxurrada, aquele caos, parece que a gente está revendo alguma coisa que a gente está cansado de ver, né? É verdade, uma situação que é, enfim, recorrente, principalmente nas grandes cidades, que tem uma relação, enfim, com a chuva, que é um evento natural e que produz inundações, faz parte do ciclo hidrológico, mas mais do que isso é o resultado dessa chuva interagindo com o território modificado, que é enfim, o espaço que foi produzido como cidade. E essa relação, ela historicamente tem uma série de problemas. Nenhuma cidade vive sem água, isso está lá na origem dos tempos, mas existe um paradoxo que a gente assiste hoje que tem relação com esses eventos que a gente vê se repetir com muita frequência e que eu acredito que tem uma causa fundamental na própria produção do espaço urbano. Existe a necessidade da gente conciliar o crescimento urbano com as necessidades da natureza, ou seja, existe um limite que você não pode ultrapassar sob pena de receber de volta os efeitos negativos dessas ações. Então a gente precisa conciliar ambiente natural e ambiente construído em cidades mais inteligentes, que preservem a dinâmica da água e que possam, enfim, aos poucos, com um trabalho que precisa se efetivar ao longo do tempo, modificar essa situação, esse quadro tão triste que a gente vê de enxurradas, alagamentos, inundações. O que chama a atenção também é que não é um caso isolado, né, Douglas? A gente viu isso acontecer no Rio, viu acontecer em São Paulo, em outras cidades do país. Quer dizer, é uma dificuldade de organização e planejamento que está posta para o país inteiro, né? Normalmente, os modelos de ocupação, a forma de ocupação e adensamento no território brasileiro, ele vem se repetindo, né, ao longo da história. A gente é um território que começa a ser ocupado do litoral em direção às áreas continentais e o modelo de ocupação ele é repetido e, em vários momentos, os erros também, né? Então, a gente tem normalmente a ocupação de forma extremamente desordenada em áreas onde a água normalmente era ofertada. E essa grande concentração a partir de um processo de ocupação que não respeita as características naturais ou as características do espaço natural vão criando problemas que constantemente a gente se depara, ou a gente constantemente tem que buscar readaptações, o que normalmente não é possível, porque o tecido urbano, o espaço urbano, ele constantemente cresce. Só que a forma de preparar e estruturar esse espaço não acompanha. E isso ocorre por vários momentos, né? Dificuldades técnicas, dificuldades de investimento, a falta de posicionamento político e querer político para fazer algumas dessas alterações. E aí, no meio de tudo isso, a gente vê a população, né? Quando você vê a chuva caindo, aquela imagem de caos e desespero nas cidades, né? Lago, a gente vê as pessoas se deslocando ali naquelas ruas completamente inundadas. Isso é um perigo tremendo, né? Isso envolve vários riscos, né? Assim, em todos os sentidos, mas a gente sempre foca mais em alguns que são mais prementes e que tem que ter mais cuidado, que é, todo mundo já ouviu falar da leptospirose, que é a doença que vem da urina do rato, né? Eu acho que ela é o principal foco em qualquer enchente, eu acho que ela tem que focar muito nisso, né? Tem a hepatite A, que é uma doença até prevenível por imunização, a gente pode falar mais sobre isso, hoje já tem no serviço público, mas só pessoas que têm menos de 10 anos, 5 anos de idade é que tomaram essa vacina no serviço público. Os outros não pegaram a imunização ainda básica na infância, né? Então só é disponível na rede privada. Essa é uma outra coisa interessante, poderia-se até fazer uma campanha de vacina de hepatite A, eventualmente. Especialmente, né? Antecedendo essa Exato, época, né? Acho que depende da disponibilidade de vacina, mas isso é uma estratégia. Para a leptospirose não tem vacina. E outra coisa importante, Douglas, é a questão dos acidentes. Quer dizer, você tem vários acidentes possíveis, ferimentos que vão infectar,
a comida que vai ser contaminada e vai ter que ser jogada fora, a limpeza de tudo, o estrago é grande. Eu acho que eles colocaram muito bem. A gente cria uma armadilha e cai dentro dela, né? Pois é. E a gente está falando, quando a gente traz esse assunto aqui, não é só para criticar governos e estados, não. É para mostrar que é uma situação grave, porque muita gente perdeu a vida nesse início de ano por conta disso. A gente vai dar uma olhada numa reportagem publicada no portal de notícias G1, com um resumo das mortes que aconteceram só no estado de São Paulo por conta dessas chuvas de março. A gente vai dar uma subida, eles fizeram aí um levantamento, né, um resumo da quantidade de casos ali que aconteceram, de pessoas que se afogaram, foram arrastadas ou estiveram em casas que foram inundadas. Enfim, é uma situação social grave. E aí eu pergunto aqui para o Marcelo. Marcelo, a gente está falando aqui de toda uma estrutura, de uma infraestrutura que as cidades precisam ter para para que a gente evite esse tipo de situação, né? Agora, há também uma mudança no regime de chuvas, quer dizer, existe já uma mudança no clima do planeta que justifique também, que explique, né, o que a gente está vendo nesse início de ano? Eu diria que a gente tem uma preocupação atual, que é essa da possível mudança do regime de chuvas, mas isso não é ainda 100% comprovado. De qualquer forma, é algo com o que a gente tem que ficar atento, porque isso pode trazer um agravamento para essa situação que já é dramática e, de certa forma, vem atrelado com preocupações ambientais que são todas positivas. Mas um fato que eu acho que precisa ser destacado é que quando a urbanização é mal feita, o volume de escoamento que é gerado pela chuva sobre as superfícies impermeabilizadas é muitíssimo maior do que aquele que pode vir de qualquer mudança climática. Então, essa produção do espaço urbano, com a impermeabilização excessiva, com a ocupação das várzeas, com a perda das áreas de armazenamento natural, leva a um problema que é o fato de que a água tem que passar. Ou seja, o ciclo hidrológico, com os escoamentos e as inundações, ele antecede a ocupação urbana. Isso é um processo natural que se repete todos os anos. Eu queria fazer só uma observação para continuar na sua análise. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, divulgou que até o dia 11 de março, ali a região metropolitana tinha recebido um volume de chuva 90% maior do que o esperado. Quando isso acontece, de fato é impossível para a infraestrutura existente hoje dar conta dessa vazão? Quando você tem uma chuva que é intensa e importante, ou seja, que supera a chuva que foi usada como referência para o projeto, esse projeto vai falhar. Faz parte do projeto da drenagem urbana que nós tenhamos uma expectativa de falha. Então, por exemplo, no Brasil, quando você faz um projeto para macrodrenagem, que é a drenagem principal dos canais principais e dos rios, espera-se que essa expectativa de falha seja de uma vez a cada 25 anos. Então, esse seria a expectativa de projeto. O projeto não é eterno e nem é infalível, porque ele está protegendo um sistema que tem um certo valor, tem uma certa importância, mas ele próprio custa uma certa quantidade de dinheiro, portanto, você não tem capacidade infinita de investimento e é natural que ele tenha um limite. Mas é de se esperar, quando você planeja e pensa em termos de resiliência, que você possa falhar com mais segurança, ou seja, você tem que ter medidas complementares que te permitam ainda assim funcionar ou diminuir danos nos casos em que acontece ainda a inundação. Pelo que a gente vê hoje, no padrão que a gente está vendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, com uma inundação gigantesca, destruição, na sua avaliação já seria necessária uma revisão desses projetos? Quer dizer, é preciso readaptar o que a gente tem hoje de infraestrutura? A gente precisa achar novos espaços para armazenamento de água, portanto, trabalhar com reservatórios. Isso não é fácil no ambiente urbano, mas é necessário. Precisa, nas regiões em que a cidade está crescendo, prever um espaço para a água o mais natural possível. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro um movimento em direção à Zona Oeste, Vargem Grande, Vargem Pequena, que é uma área delicada, com sistema lagunar, com muitos rios, com áreas brejosas, com pântanos, com floresta, com remanescente da Mata Atlântica, que tem um valor ambiental e tem uma dificuldade enorme de drenagem, que se a gente invadir esse espaço sem um planejamento adequado, sem deixar uma reserva para os processos naturais, a gente vai estar vendo no crescimento da cidade o mesmo que a gente já vê na cidade formalizada hoje. Então, é necessário rever esses processos e é necessário, em paralelo, na verdade, duas ações, uma de longo prazo,
que é no próprio processo de urbanização começar a introduzir medidas que vão aos poucos mudar a característica de geração de escoamentos. Portanto, a gente poderia ter telhados verdes, jardins espalhados pela cidade, chamados jardins de chuva, que favorecem a infiltração. São alternativas para ajudar reservatórios de lote, absorver essa... Que são de micro escala, não resolvem hoje o problema, mas ajudam a cidade a se manter sob controle. Precisa dos reservatórios, precisa de uma ação de planejamento para o crescimento e precisa de uma ação hoje de manutenção, porque uma coisa que está chamando a atenção, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, enfim, que é onde eu vivo e tenho mais facilidade de acompanhar os eventos têm acontecido, às vezes, porque realmente a chuva é muito forte. A gente teve um caso recente de chuvas que chegaram até 50 ou 70 anos de tempo de recorrência, principalmente no Vidigal e na Rocinha, mas acaba a chuva e a cidade continua alagada. Portanto, aquela água que agora poderia escoar pelo sistema que falhou pelo excesso, não escoa. Então, e o resultado é impressionante. A gente separou algumas imagens também das chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro nesse início de ano. Foram muitos estragos, as imagens circularam nas redes sociais, nas emissoras, enfim, mostrando que realmente a cidade foi impactada, né? Foi. Com essa chuva. E eu queria perguntar para Foi uma chuva muito intensa mesmo. Sim. Mas a resposta da cidade foi lenta, foi insuficiente. Ou seja, apesar de falhar, a gente deveria ter falhado com mais eficiência, ou seja, eu devia ter sido capaz de retomar a normalidade mais rapidamente. Agora, eu queria perguntar para o Douglas aqui, no caso do Rio de Janeiro, que já foi capital federal, que recebeu ao longo da história vários investimentos de urbanização, enfim, ainda assim parece que nada disso, esses investimentos não se acompanharam ao longo do tempo, né? Sim, sempre existe uma falta de acompanhamento da infraestrutura à ocupação. A ocupação, ela em grandes partes do território brasileiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, ela é desordenada, ela tem uma característica de ocupação que tende a ser desregulada pelo agente que é o Estado, né? Então o Estado sempre está um passo atrás desse processo de ocupação. E mesmo nas áreas onde esse Estado propõe a ocupação de forma mais regulamentar, ele falha dentro dos processos de construção de infraestrutura, né? Como o professor falou anteriormente, a gente tem essa cidade que vai descobrindo novas áreas, que vai ocupando novas áreas, e essas áreas, de certa forma, ainda mantêm uma característica natural do território do Rio de Janeiro, como a região de Vargem Grande, por exemplo, que é uma área adaptada a um escoamento superficial menor, porque a infiltração lá é mais presente, uma área adaptada à reserva temporária de água, por ser uma região lagunária de brejo. Então, como é que a gente vai não errar nesse caso em específico? A gente vai respeitar, de certa forma, esses limites. E quando a gente olha na realidade do território brasileiro, algumas alterações criam grandes mudanças locais, associadas basicamente às mudanças de microclima, né? Que aumentam a intensidade pluviométrica em algumas áreas. E essas chuvas frequentes começam a fazer ecossistemas que muitas vezes são pensados para poder dar conta das chuvas que ocorreram anteriormente falharem. E os problemas parecem que são reincidentes em alguns pontos, né? A gente viu imagem ali no início desse vídeo da Avenida Niemeyer, onde houve um deslizamento, pessoas morreram. E o Dr. Lago estava lembrando que na década de 70 também havia outros problemas lá. E a coisa parece que se repete, né? Bom, o que eu estava falando aqui antes de começar o programa, quer dizer, essas fatalidades, esses excessos, eles ocorrem eventualmente, né? Eu acho que foi muito bem colocado. É você se prevenir, né? Gostei dessa parte, assim, ter falhar, mas falhar com menos, com mais eficiência, né? Com mais segurança. E eu fiquei pensando assim numa coisa aqui que, né? Eu acho até depois a gente pode entrar um pouco especificamente como prevenir, mas até mesmo na questão da saúde a gente interfere muito, porque a leptospirose é uma doença da urina do rato. Então, na verdade, é o quê? É a cidade grande que cresce, que o esgoto... E aí você tem proliferação de ratos no sistema de esgoto todo, onde eles vão acumulando urina, acumulam. E aí, quando vem a enchente, aquela urina, então, vem para a superfície, vai penetrar em qualquer ferimento, ou mesmo numa cutícula, se você tiver um ferimento é pior, mas pode entrar por uma cutícula ou por uma mucosa, né? E aí você não tem como não pegar a leptospirose.
Isso não vai acontecer num sistema lagunar original, onde você vai ter roedores que até podem ter leptospira, mas não na quantidade que a gente tem. A hepatite A também é uma doença da água contaminada do esgoto, quer dizer, também é uma coisa da falta do saneamento básico, o vírus da hepatite A se prolifera inadequadamente, né? É naquela situação de inundação, né, que a água da rua vai entrar dentro da casa das pessoas, esse contágio ele se torna mais fácil, né? A gente separou aqui alguns pontos para explicar um pouco melhor sobre a leptospirose. A gente poderia falar um pouquinho dos sintomas, doutor Lagos? Então, acho que duas coisas. Primeiro, muito rapidamente, existe uma forma prática de você tentar se livrar um pouco, que é o saco plástico de lixo. Quer dizer, se você está numa área... Isso é uma maneira para tentar ter menos contato no seu saquinho do seu trabalho, compra um daqueles sacos plásticos de lixo, assim, de 120, 160, e deixa guardadinho e dobradinho. Se tiver uma enchente, se você não tiver como fugir, bota aquilo por cima da calça, amarra, que vai te ajudar, pelo menos parcialmente, a ter menos contato com a água da chuva. Isso é uma... O ideal é não entrar, mas se for necessário entrar, você tenta fazer essa galocha artificial. A gente e o sintoma da leptospirose, pois é. Assim, uma coisa importante é exatamente febre, dor de cabeça, dores no corpo, somente nas panturrilhas, é uma febre de início súbito, isso é importante, é uma coisa que aparece de repente. Você acordou e fala assim, sei lá, na hora do almoço comecei a me sentir mal, então é uma dor que vem rápida, ela não é insidiosa, ela é aguda. E esses sintomas, eles geralmente aparecem ali depois de 7 a 14 dias. Exatamente, de 1 a 2 semanas, até 3, mas de 1 a 2 semanas após a enchente. Então não é logo depois da enchente. E outra coisa importante, a pessoa entrou na enchente, aí falei, eu vou pegar leptospirose e tal. Não, chegou em casa, banho normal, com água, sabão, água potável. E não adianta ficar num desespero e achar que então vou tomar remédio por conta própria. Pode eventualmente entrar em contato com a assistência médica e em alguns casos é possível você fazer alguma medicação profilática, mas são casos específicos. Então não existe tomando isso. Bom explicar também que não existe vacina, né, para leptospirose. Não existe vacina para leptospirose. E é uma doença que pode, ela pode ser grave, levar à morte, é uma doença potencialmente grave que pode ter letalidade, sim. Mas que na maioria das vezes é até uma doença branda, com poucos sintomas, só que quando esses sintomas que apareceram na tela, eles surgem, é um sinal de gravidade, de potencial de gravidade. Você pode ficar com o olho um pouco amarelado também, um amarelo alaranjado até, né? E tudo isso, então, tem que ser... A urina começa a diminuir a quantidade de urina, pode ter tosse. Tem que prestar atenção para esses doença que tem que ser vista com muita cautela, muita atenção. Vamos falar de outra doença que é comum nessas situações? Que existe isso que é o mais importante, né? Dizer. A leptospirose, se você faz o diagnóstico no tempo correto, ela pode ser tratada e quando ela é bem tratada, a letalidade cai praticamente a zero. Bom saber. Vamos falar de outra doença, então, agora que é comum nessas situações, hepatite, né? Então, a hepatite... Existem vários tipos, né? Sim, existem vários tipos de hepatite, mas a hepatite que transmite pela água, aqui no Brasil, é a hepatite A. Existe uma outra hepatite que também transmite pela água, mas aqui no Brasil não tem, que é a hepatite E. Tá? Então, a hepatite A, ela tem o cantal. A hepatite A é uma doença que eu colocaria dentro de todos aqueles sintomas que estão ali, né? A atenção principal é quando você tiver ali, ó, urina escura e fezes claras. Tá? Olho amarelado, mas principalmente a urina escureceu ou as fezes estão ficando mais claras, é um sinal de que você está com uma hepatite A e potencialmente precisa ser observada com mais rigor. Os outros sintomas são muito inespecíficos e muitas outras doenças podem provocar esses outros sintomas. Agora, para a gente esclarecer, a hepatite que geralmente que é transmitida nessas situações de inundação é a tipo hepatite A. Exatamente. Para ela existe vacina? Existe uma vacina para hepatite A extremamente eficaz. Eu sempre tomo um pouco de cuidado de quando eu falo de vacina. O correto seria, sim, promover uma campanha de vacina, digo isso com todas as letras, para toda a população que não se vacinou, como a gente faz com sarampo, etc, etc. E isso acabaria com a hepatite A, simplesmente. Agora, tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos no Brasil um dos melhores programas de imunização do mundo, então a gente não pode jogar fora uma coisa boa que o Brasil tem. Nosso programa de produção de vacina é muito bom. E aí, eu não sou gestor público, né, não trabalho nessa área no momento, mas para se fazer uma campanha desse tipo tem que ter uma preparação, como produção de vacina suficiente para que você tenha e possa disponibilizar para todo mundo. É possível, acho que a gente tem que começar a pensar nisso, custo-benefício,
e pensar que a gente chama de vacinação de resgate. Quer dizer, a gente já tem essa vacina no serviço público, as nossas crianças já estão se imunizando, a próxima geração não vai ter mais esse problema, mas nós temos uma geração aqui que nunca se imunizou. Então a gente faria uma imunização de resgate. Agora, só para a gente concluir essa parte aí de cuidados sanitários, né? A pessoa está lá com a casa inundada, tem que tirar aquela lama depois lá de dentro. Como é que ela tem que fazer essa limpeza? Olha, o que é mais recomendado? Toda tem que ser dispensada. Não adianta, a comida que entrou em contato com a água da enchente, ela pode estar potencialmente contaminada com vírus da hepatite ou com leptospirose, ela tem que ser descartada, não tem como reaproveitar. Né? Os utensílios que podem ser lavados, o mais simples é a limpeza de toda a sujidade, né? A parte da sujeira, e depois a água sanitária, que é o hipoclorito, que são as substâncias que mais vão higienizar ali, limpar, geladeira toda, tira toda a comida, limpa tudo por dentro, por fora. De qualquer maneira, é realmente um transtorno gigantesco para as pessoas, né? Mas numa situação como essa... comidas tem que ser tudo dispensado. Sim, sim. Não tem, o leite em pó estava fechado, eu vou tentar guardar o que estava lá dentro. Não é aconselhável. Daí a gente tira o drama das famílias, né, que se vê numa situação como essa. A gente está chegando no final do programa, mas antes queria conversar aqui com o Douglas e o Marcelo. Existe uma questão também em relação ao modelo de escoamento que as cidades usam. A gente estava vendo aqui, conversando antes da gravação do programa, de que o formato, o desenho natural dos rios dão uma pista do que seria um modelo melhor, talvez? Sim, os modelos mais utilizados atualmente estão associados ao escoamento superficial, né, e ao escoamento nas galerias pluviais. Esse tipo de escoamento, sem que exista um reservatório para guardar aquela água e reservar aquela água por um tempo, né, de forma temporária, para depois jogar ela para a drenagem natural, não tem sido as melhores escolhas, porque a gente não está conseguindo ter manutenção e efetividade e eficiência na limpeza dessas galerias. Isso está criando, na realidade, alguns tormentos. E como o doutor falou, a gente tem algumas consequências associadas até à própria vida da população mais vulnerável. Então, o modelo que a gente tenta buscar para poder adaptar um pouco as características naturais e as características do espaço de ocupação urbana, como se é visto hoje, como está aí hoje, pode ser via os grandes piscinões urbanos, que é feito em larga escala em São Paulo, né, já tem mais de 40 piscinões, no Rio de Janeiro começa a ser aplicado, e também poderia haver algum tipo de retorno ao modelo natural, que são rios meândricos, curvos. A gente até tirou um print, uma foto do satélite mostrando, de fato, né, na região da Amazônia, sim, esse desenho. No que ajudaria? A gente vê ali que o próprio Rio Amazonas ele é sinuoso, os rios menores eles também têm bastante curva. Qual que é a vantagem desse modelo? Assim, o importante falar sobre esse modelo de rio ou de passagem preferencial da água é que os rios meândricos eles são rios de áreas de planície, né? Áreas com baixa altitude, com terrenos bastante retos, e eles também têm, em vários momentos do ano, mudanças dos seus limites de margem. Mas deixa eu ver se eu estou errado. Pensando num modelo de escoamento em galerias, essas galerias retas que a gente tem, elas acabam aumentando a velocidade de escoamento dessa água e favorecendo nessas inundações? Sim. Pode falar, professor. Porque a pergunta sua talvez não tenha uma resposta única, e isso é importante destacar. Quando a gente olha um rio natural na forma meândrica, ele está gastando menos energia e ele vai estar trocando água com a sua planície de inundação, porque esse desenho permite que ele encha mais gradualmente, troque a água e aí vai armazenar por um tempo. E, portanto, não é exatamente o fato de ser meândrico por si só que traz uma vantagem. A vantagem é que no desenho natural ele próprio já tem um espaço de armazenamento, que aí diminui a necessidade de armazenamento dentro da cidade. A galeria reta e de concreto, ela é mais eficiente. Então, ela vai ser útil para o local em que ela é implantada. Mas como ela é mais eficiente, ela joga esse escoamento mais rápido numa área que está abaixo dela. E que vai encher mais rápido. E que vai encher mais rápido. Então, a gente, por causa disso, vai eliminar as galerias? Não, mas eu tenho que conjugar elas com outras soluções. Elas não são resposta única. A gente tem que lembrar que esse sistema de drenagem que a gente vê hoje, com essa configuração, digamos, tradicional que o Douglas destacou, né, que você tem galerias eficientes, muito retilíneas, enfim,
eles surgem lá como uma resposta aos problemas de saúde pública da época pós-revolução industrial, porque a presença do esgoto era muito nociva, são várias epidemias que se sucedem, e aí vem a ideia de afastar o mais rápido possível o esgoto e água de chuva da casa das pessoas. E aí se coloca isso tudo numa rede e ela é jogada fora. Eu achei interessante essa questão dos rios, porque às vezes uma mudança no desenho pode trazer algumas vantagens. Né? Quando a cidade está começando a se desenvolver, quando você está numa área de expansão, o ideal é que você preserve o desenho dos rios. E aí ele vai ser mais natural, sim, mais meândrico, enfim. Ideias, né? Olha, ideias. eu queria, infelizmente nosso tempo acabou, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. A nossa ideia aqui é abrir espaço realmente para a gente propor coisas, né? Refletir sobre o que está acontecendo por aí. Muito obrigado pela participação, viu? A vocês de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.